esse feedback, esse resumo, fazer uma síntese do que a gente discutiu na semana passada, onde é que a gente parou. Ninguém consegue me ajudar? Gente, são muitas turmas, eu não tenho condições de lembrar exatamente onde eu parei, não. Eu preciso de ajuda real. Porque tem turmas que eu trabalho o mesmo texto, tem turmas que eu trabalho texto diferente. De qualquer modo, assim, fica difícil para mim lembrar com clareza e com detalhes exatamente o que foi que eu discuti. Aí eu queria entender um pouquinho e até aproveitar para ter esse feedback aí de como é que vocês estão entendendo, de como é que vocês estão acompanhando o processo. Nada, nada, nada? Então tá. Então eu eu volto um pouquinho de onde eu acho que eu estava e aí a gente retoma. Então, gente, eu não lembro ao certo se eu falei sobre isso com vocês, mas assim, eu sei que a gente já falou, né? Que foi a primeira aula inteira desse texto, que a gente discutiu essa questão de indivíduo e sujeito, e lembro que na segunda aula eu retomei um pouco isso, a coisa se confundiu e depois se ajustou um pouquinho, né? E quando eu estava falando sobre isso, que a coisa deu uma confundida, foi justamente no momento em que eu estava trazendo para vocês essa tese de, de Bruno Latour, em que a psicologia se daria numa espécie de curto-circuito entre três elementos, que são os conceitos científicos, os modelos filosóficos e as práticas sociais. E com isso, o que eu quis trazer para vocês, e é o que os autores, seja Bruno Latour, seja o próprio Arthur Arruda Leal, que é quem faz essa menção para a gente, o que eles querem trazer é justamente implicar para a gente como é que a psicologia está atravessada por uma série de questões e como é que isso complexifica a construção da psicologia enquanto ciência, tá? E com isso eu não quero dizer que é só a psicologia que é uma ciência complexa. Toda ciência ela vai se formar e se formular a partir de questões e prerrogativas, né, e de métodos que vão ser estabelecidos no sentido de responder essas perguntas. Mas a psicologia não se trata apenas de estabelecer um método e responder uma pergunta, porque essa pergunta necessariamente ela vai estar atravessada com questões, com práticas sociais. E por isso, esse é o argumento de Luiz Cláudio Figueiredo, é que a psicologia é tão diversa. Porque a partir do momento que a gente pensa ela necessariamente atrelada, atravessada por práticas sociais, isso implica em dizer que ela precisa formular não apenas um método, mas diversos métodos que possam dar conta, que possam tentar observar as questões por um determinado prisma, essas práticas sociais, né? Então, pensar as perspectivas teóricas que a psicologia tem, teóricas e práticas, diz respeito a entender em que contexto isso foi formulado, em que condições, no sentido social, mas também científico, isso está sendo formulado. Outra questão que entra em jogo é justamente são os modelos filosóficos.
eu disse a vocês na última aula que esses modelos filosóficos, eles dizem respeito a... Aliás, eu disse a vocês que a psicologia, ela é como se ela fosse uma herdeira da filosofia, né? Acho que eu não falei nesses termos, mas eu acho que isso explica melhor, talvez, falar dessa forma. Uma herdeira no sentido de pensar os mesmos problemas, só que a partir de uma perspectiva não mais filosófica, e sim científica. O fato da gente pensar isso numa perspectiva científica, a partir de métodos e de técnicas que são legitimadas pela ciência, não implica que a gente abandona de todo os modelos filosóficos. E quando eu falo dos modelos, eu falo no sentido mesmo da conceituação. E por isso que é tão importante a gente pensar nos conceitos de sujeito e de indivíduo, e como é que isso é formulado pela filosofia e como é que isso é herdado por nós, enquanto psicologia, né? A psicologia, ela se fundamenta nesses conceitos, ela tem sua condição de existência nesses conceitos, no sentido de pensar que existe uma subjetividade, existe algo particular e íntimo desse sujeito e que precisa ser compreendido. E aí, eu acho que eu cheguei a falar sobre isso, é a parte que vocês vão me confirmar, de que para falar um pouco desses modelos filosóficos e entender um pouco de onde vêm esses conceitos que a gente usa como base, eu falei de Descartes e de Bacon, né, que são dois filósofos que vão construir essa concepção de sujeito a partir de perspectivas completamente distintas, e que a psicologia, enquanto ciência, ou as psicologias, que é o que eu tenho defendido aqui, não apenas eu, mas em coro com todos esses autores que eu tenho usado como referência, as psicologias vão se utilizar desses dois modelos também para pensar perspectivas distintas, né? Eu disse a vocês que na nossa disciplina a gente vai estudar basicamente 3 teorias distintas, que são a psicanálise, o behaviorismo e a fenomenologia existencial. Se a gente pegar, por exemplo, tanto a psicanálise quanto a fenomenologia, elas têm uma perspectiva mais intimista, no sentido, no sentido muito mais cartesiano, de pensar essa discussão, tentar entender pela via da razão, pela via da introspecção, embora, né, a introspecção não seja um método científico, seja um método filosófico, mas, enfim, tentar pensar a partir desse caminho para dentro, né, de questionar a partir de métodos que se querem racionais e para tentar entender como é que esse funcionamento interno ou psíquico ou existencial do sujeito. O behaviorismo, que é a outra escola que a gente vai estudar, ele vai por outro caminho, que é o caminho muito mais afim com o caminho de Bacon, né? Que é de pensar justamente como é que esse mundo interno se apresenta na prática e no mundo. Então, o behaviorismo trabalha com a perspectiva comportamental. Então, não tem um movimento para dentro, é muito mais para fora, é muito mais o que é que o sujeito coloca no mundo, o que é que ele apresenta para o mundo em termos de comportamento, e como é que isso me permite entender quem é aquele sujeito, tá? Então, eu tô falando isso assim, exemplificando dessa maneira, para ficar bem claro para vocês, tanto essa definição do curto-circuito, né? Entender como é que esses modelos filosóficos entram em jogo, tanto para vocês entenderem que não é à toa que eu estou insistindo em falar, não apenas eu, mas os próprios autores, e aí Luiz Cláudio Figueiredo, que é o autor do texto principal que vocês estão lendo, é justamente isso, assim, o que esses autores estão dizendo, o que eles construíram enquanto questão filosófica, a gente se utiliza aqui como fundamento, como modelo para pensar de forma científica as pesquisas da psicologia, tá? Então, só como uma forma de retomada mesmo, que eu acho que eu já falei para vocês sobre eles, Descartes ele vai valorizar a busca da verdade pela via da razão, pela
intuição pura interna. Na verdade, basicamente, ele vai pressupor que existe aí uma internalidade, uma interioridade, melhor falando, que precisa ser compreendida, e ele vai tentar fazer essa compreensão pela via da dúvida metódica, né, que é o método que ele desenvolve, que é justamente a ideia de que ele vai falsear tudo que possa levar à dúvida. Então, tudo que possa aparecer como interferência da minha capacidade de compreender essa interioridade, eu coloco em dúvida. E eu vou tentar fazer questões e responder da forma mais racional possível, como uma forma de tentar garantir o máximo de verdade nessa busca que eu estou fazendo. Por outro lado, né, e aí, veja, ele vai considerar, por exemplo, o conhecimento sensível, e quando a gente fala de conhecimento sensível, tem a ver com o sensorial, né, com o que é da ordem da percepção, da nossa relação com o mundo, como algo mormente ilusório. Por outro lado, o que Bacon vai trazer, né, e aí também a gente continua no campo da discussão filosófica, é que a busca da verdade ela se dá através de fundamentos absolutos externos, né? E aí o que ele vai dizer é que a gente precisa ter uma atitude cautelosa e suspeitosa conosco mesmos, ou seja, esse movimento de interiorização, de introspecção, de tentar pensar o que é que a gente sente, o que é que a gente, né, algo da ordem interna, ele coloca isso em suspeição, porque ele vai entender que é justamente a partir do que se apercebe, do que está ali do lado de fora, é que a gente consegue ter mais garantia, ou pelo menos menor risco de dúvida e de ilusão sobre o que é a verdade. E aí, por isso que eu falo que o behaviorismo é uma corrente científica da psicologia que segue um pouco o rumo desse modelo filosófico, que é o de Bacon, no sentido de que ele vai pressupor que eu não tenho como estudar a interioridade do sujeito, eu só consigo visualizar quem é esse sujeito apesar do que ele, a partir, desculpe, do que ele coloca no mundo. E o que ele coloca no mundo é o seu comportamento, são as suas atitudes. Então é a partir daí que eu vou fazer uma observação, tá? Então tem isso assim. Filosoficamente falando, a proposta de Descartes é introspectiva, ela vai para dentro. E a proposta de Bacon, ela é perceptiva, né? Ela fala desses fundamentos externos, é na ordem da observação, do que é possível observar no mundo externo. O que é que isso tem em comum? O que os dois autores têm em comum, no sentido do que é que eles trazem e produzem em termos de valores, né, que vão se constituir e que vão ser consolidados na modernidade e que vão ser, de algum modo, né, que vão ganhar força, é justamente uma ideia de que, para se obter essa verdade, é preciso fazer uma espécie de limpeza, né, no sentido de eliminar tudo que possa ter um caráter ilusório. E se a gente for observar cuidadosamente, o que vai dar esse caráter de ilusão são justamente os sentimentos e as emoções. Então, esses modelos filosóficos, né, quando a gente vai pensar a constituição do conceito de sujeito, por exemplo, que é o que esses autores vão fazer aqui, esse sujeito ele elimina o que é da ordem do desejo, o que é da ordem da emoção, o que é da ordem de uma história pessoal, tá? Então é um sujeito no sentido de que ele é individualizado, de que ele é único, de que ele é diferente dos outros, né? Ele não é só uma parte de uma comunidade, ele tem características próprias, mas para que eu possa entender a verdade desse sujeito, eu preciso eliminar o que pode interferir na minha análise. E essa interferência vai se dar basicamente a partir dessa concepção das emoções. O que eu falei para vocês foi que
A psicologia, embora ela tenha aí como fundamento, né, tanto a ciência, tanto os conceitos científicos que vão estar localizados e pautados numa concepção de ciência natural, ou seja, que fala de neutralidade, de objetividade e de verdade absoluta e universal, quanto nos modelos filosóficos que a gente acabou de ver, que estão pautados, né, numa ideia de verdade que elimina esse caráter emocional, digamos assim, do sujeito. Mas a psicologia, quando ela se constitui enquanto ciência, ela resgata esses elementos, tá? A psicologia, necessariamente, ela se dá e ela se constitui como uma ciência que vai colocar de volta no jogo, de volta na discussão, de volta na mesa, a questão das emoções e do desejo. Isso é muito interessante porque esse é o elemento aí que está relacionado com essas práticas sociais. Vejam, por mais que a gente consiga pensar, né, filosoficamente, conceitualmente, né, sobre o sujeito e a gente possa entender, aí era assim que os filósofos entendiam, que só é possível compreender a verdade desse sujeito eliminando esse caráter da emoção e do desejo, o que a gente sabe, olhando as práticas sociais, olhando a vida cotidiana das pessoas, é que esses elementos eles estão presentes, né? E quem poderia pensar sobre isso? Quem poderia formular algum tipo de discussão ou de verdade sobre essas emoções? Então, a psicologia acaba assumindo esse lugar, mas o que ela vai fazer, e isso é Foucault quem vai fazer essa interpretação, é Foucault quem vai dizer isso para a gente, é que, a partir do momento que a psicologia, para se legitimar em consciência, toma como fundamento a ciência natural, ela vai precisar, necessariamente, ela vai pensar nesses elementos de emoção, só que ela vai pensar a partir de outros fundamentos. Ela vai pensar justamente a partir dessa lógica mais objetiva e mais quantitativa, tá? Que está relacionado aí com as ciências naturais. E aí, eu arrodeei muito e não falei o que aqui Foucault diz, né? E o que Foucault vai dizer é o seguinte: a psicologia vai fazer isso tornando transcendentais, ou seja, transcendentalizando conceitos de ordem natural. Então, para garantir esse fundamento de essa sua legitimidade nas ciências naturais, a psicologia, se utilizar de conceitos naturais, de conceitos dessa ciência natural. Só que para esses conceitos da ciência natural serem formulados e pensados dentro dessa perspectiva dos modelos filosóficos que a gente tem como fundamento, e ainda articulado com as práticas sociais cotidianas que se mostram no mundo, para a gente fazer isso, esses conceitos naturais, eles foram transcendentalizados, ou seja, eles ganharam um caráter transcendental para que eles pudessem fazer algum tipo de sentido. Não lembro se eu já falei para vocês sobre isso semana passada, mas eu vou repetir os exemplos, né, que Arthur Arruda Leal dá para a gente entender o que é que ele quer dizer com isso. Ele vai dizer o seguinte, que a psicologia ela duplica conceitos empíricos das ciências naturais, como eu estou falando até agora, em uma função transcendental. Nas palavras dele, de Arthur Arruda, são metáforas científicas transmutadas agora em imagens fundamentais de homem. Vocês percebem como é que isso diz respeito a essa associação necessária entre conceitos científicos pensados com base na ciência natural e articulados com esses fundamentos, com esses modelos filosóficos e essas práticas sociais? Então, o que Arthur Arruda vai explicar para a gente é o seguinte, ele vai dizer, olha, como é que isso acontece?
Vocês estão lembrados? Vocês sabem daqueles conceitos lá da termodinâmica de energia, de equilíbrio? Isso está lá na termodinâmica, na física, né? Na física eles têm toda uma conceituação e toda uma construção de como é que os átomos e o universo funciona a partir das noções de energia e de equilíbrio. O que a psicologia vai fazer é produzir uma função transcendente aí nesses conceitos e pensar como é que isso funcionaria ou colocaria em jogo o funcionamento do sujeito. Então, a psicanálise faz isso, e quem já começou a passar o olho no texto que eu coloquei lá para vocês, já entendeu, já pôde ter essa noção. A psicologia vai construir o conceito de princípio do prazer. O conceito de princípio do prazer diz respeito, basicamente, a uma ideia de que nós, né, nosso aparelho psíquico, ele é mobilizado por uma certa tentativa de equilibração da nossa parte. Então, a gente está sempre em busca do prazer e tentando escapar do desprazer. E aí, o que Freud vai dizer, ele vai representar o prazer ou o desprazer como intensidades energéticas. Então, ele vai dizer que quando acumula o sentimento, quando a gente sente desprazer, o que acontece é um acúmulo de energia que não está conseguindo encontrar escoamento. E para a gente retomar esse lugar de equilíbrio, a gente precisa encontrar uma via de escoamento. E no método clínico, inclusive, que Freud vai desenvolver, isso se dá pela via da palavra, pela via da fala. É quando a gente fala sobre as questões que a gente consegue permitir que essa energia consiga ser escoada, digamos assim. E percebam, quando eu falo isso, eu não estou desqualificando a teoria de Freud, até porque é com ela que eu trabalho a minha vida toda. Mas é justamente para a gente entender que a representação que ele faz, ele podia ter feito essa representação de várias formas. Veja, a grande descoberta de Freud é o seguinte: tem aí uma coisa que a gente vai chamar de trauma, que significa que, se vocês me pedirem para dar uma definição bem rápida e breve do que é um trauma, eu diria que é algo que produz uma intensidade emocional, tipo, que a gente sente uma emoção muito forte, mas que a gente não consegue processar simbolicamente. E aí o que Freud vai dizer é o seguinte: olha, a via que eu encontro para resolver essa questão, para resolver essas questões de trauma, por exemplo, né, um dos exemplos que ele traz, vai se dar pela via da palavra, pela possibilidade de falar sobre aquilo que está produzindo sofrimento. Veja, essa é a grande descoberta dele. A explicação energética é só a forma que ele precisou representar para fundamentar a ciência dele, legitimar dentro de um campo científico que já estava posto. Né? Então, ele precisou se utilizar de conceitos que já existiam e que eram legítimos e que eram considerados importantes e centrais para se pensar em termos de energia e de funcionamento do mundo, em termos da física, e ele dá uma função transcendental para esse conceito e diz assim: esse mesmo funcionamento se dá dentro do aparelho psíquico. Porque o aparelho psíquico, ou a mente, é um conceito completamente abstrato. Onde é que está o aparelho psíquico? Onde é que está a mente? Vocês podem até dizer, está no cérebro. Não, não necessariamente. Tá? A gente sabe que o nosso cérebro tem aí uma função central no nosso funcionamento, no funcionamento do nosso organismo, né? No funcionamento dos nossos sentimentos, do nosso raciocínio, do nosso pensamento. Mas o que a gente sabe hoje sobre o cérebro, e eu não sou uma grande especialista nisso, mas eu vou me atrever a falar, diz respeito justamente a uma questão de como é que os hormônios, como é que as sinapses, como é que esse funcionamento permite, né, que a gente... onde é que se estabelece a memória, onde é que se estabelece... como é que funciona esse sistema de sinapses para que a gente tome uma decisão, para que a gente tome uma atitude. Mas veja, isso não diz respeito necessariamente ao que a gente vai ler como mente
ou como um aparelho psíquico. Freud, inclusive, ele usa essa referência da energia e da termodinâmica, mas ele é o primeiro a dizer que não existe um paralelismo psicofísico. O que isso quer dizer? Que você não vai encontrar essas partes do aparelho psíquico que ele define didaticamente em parte do cérebro. Você não tem como criar um paralelo de tipo, no lobo frontal tem tal questão, no lobo, sabe? Não tem como fazer isso. Justamente porque essa ideia, né, do aparelho psíquico, da mente, é uma ideia abstrata. A gente está pensando em funcionamento do psiquismo humano. Onde é que isso se dá de forma física? Não sei. Não sabemos. Existe hoje todo um estudo da neuropsicologia que tenta restabelecer essa ideia do paralelismo psicofísico, de entender em que parte do cérebro se estabelece o quê. Mas o que se descobre sempre, o que tem se descoberto até aqui, é justamente como é que cada parte do cérebro pode funcionar no sentido de produzir certas formas de funcionamento, mas não no sentido de entender esse não no sentido de acolher mesmo, de representar esse aparelho psíquico da forma abstrata que a gente pensa em psicologia, tá? Não sei se ficou claro isso para vocês. E aí o próprio Arthur Arruda, ele também vai dar um outro exemplo, ele vai falar da Gestalt, né? Ele vai dizer que na Gestalt, que a gente vai estudar aí junto com a fenomenologia existencial, embora não sejam a mesma coisa, a noção de boa forma. O que ele vai dizer é o seguinte: nessa noção de boa forma da Gestalt, a gente sempre vai enxergar a gente vai enxergar o todo antes de ver as partes, né? E aí, para ele vai explicar como é que isso diz respeito a essa concepção também de energia e de equilíbrio. É como se fosse um movimento da mente de primeiro ver o todo, né? E depois é que ele vai ajustando e vendo as partes. Então, aí eu lembro que na outra aula, não sei se foi na turma de vocês ou se foi na outra turma, que eu falei também do exemplo de Piaget, né? Piaget, ele vai pensar, um dos grandes conceitos de Piaget é o conceito de equilibração. E a ideia de equilibração é justamente o fato de que, para que haja o desenvolvimento humano, é preciso, existem desequilíbrios e existe um esforço desse sujeito de retomar o equilíbrio. E é nesse movimento que as pessoas se desenvolvem. Então, percebam que são três teorias completamente diferentes, mas que fazem o mesmo movimento, que elas precisam se apropriar de uma representação conceitual, consolidada e válida no mundo científico, para poder, de forma transcendente, explicar algo que é muito mais abstrato, né? Que poderia estar muito mais articulado e associado a esses conceitos e modelos filosóficos. Mas então, é nessa tentativa de articulação desses três elementos, conceitos científicos, modelos filosóficos e práticas sociais, que a psicologia ela se consolida e se constitui enquanto ciência. Eu acho que até aqui eu só fiz retomar a aula passada, né? Alguém, gente, alguém tem alguma questão ainda sobre isso? Tiago, eu não tenho pretensões de fazer uma prova, não, tá? Eu já postei umas questões sobre a discussão que a gente fez até aqui, valendo ponto, e vou postar, eu espero que ainda até domingo, as outras questões já sobre essa discussão que a gente vai terminar hoje, tá? E aí, ao longo do semestre, eu vou postando essas atividades que vão valer ponto para vocês. Mas, inclusive, isso não era para agora, eu ia deixar para o final da aula, mas
eu estava aqui pensando numa proposta para eu me sentir menos sozinha e para ver se estimula vocês, porque uma coisa que eu já aprendi na vida é que a moeda de troca de aluno é ponto, né? Independente do povo estar na berlinda ou de estar bem, a galera funciona com pontuação. Eu estava aqui pensando na perspectiva, na possibilidade de toda a aula agora, considerando que a gente vai entrar nas teorias, então, essa parte da fundamentação acho que eu precisava levar mesmo, porque eu acho que ela precisava ficar mais clara, assim, eu precisava explicar essa fundamentação da psicologia enquanto ciência. Mas eu estou pensando na possibilidade de, a cada texto, eu selecionar, assim, ou voluntariamente, ou sem ser por vontade própria, 2 ou 3 alunos, e eu digo 2 ou 3 justamente para, caso alguém tenha um imprevisto não possa vir, né, a pessoa não ficar sozinha. Não para apresentar o texto, tá, gente? Porque a ideia aqui não é apresentar, não é passar ponto por ponto, mas de levantar mesmo quais são as questões que estão em jogo naquela teoria, né? De explicar quais são os pontos importantes, para que eu possa ter debatedores mesmo, para não ficar só eu aqui falando. Porque, veja, não é nem por mim, para mim é até confortável, porque eu tenho aqui meu esqueminha, venho com tudo formulado, vocês estão aí caladinhos, ninguém interfere no meu movimento, tá aqui tudo pronto, eu vou. Mas eu realmente acho que para vocês é chato ficar ouvindo o tempo todo. E sem contar que eu acho que quando eu faço isso, eu mobilizo de fato, pelo menos aqueles alunos que estão responsáveis por aquele texto, a fazerem uma leitura mais cuidadosa. E da minha experiência como professora, eu já percebi que quando são vocês, quando são os colegas que estão responsáveis, os outros colegas chegam junto porque se identificam, né? Sentem assim a solidariedade. Quando é a professora, ela fica aqui sozinha, sem nenhum tipo de cuidado. A professora às vezes consegue ser dramática, né? Mas enfim, eu estou brincando. Mas eu estou pensando nisso. E aí, claro, né? Teria uma vantagem em termos de pontuação para quem se voluntariasse, para quem se propusesse a ficar como debatente. Eu já estou querendo ficar como debatente já, todos os dias. Tá vendo que funciona? É uma moeda de troca maravilhosa essa com a aluna, é uma coisa louca. Então, mas inclusive eu vou fazer aqui uma tabelinha justamente para eu não correr o risco de eu não dar o ponto para quem tiver feito isso, e ao mesmo tempo para eu ver quem ainda não participou, né? Para dar a oportunidade para outras pessoas poderem fazer isso também. Até porque isso me dá um pouco essa visão de como é que vocês estão acompanhando, tá? Mas então, massa, a gente faz isso. Só que hoje eu continuo aqui na minha função chata de falar e vocês ouvirem. Aí, continuando, né? Então, percebam que eu estou falando para vocês que a psicologia, né, embora tenha tido como fundamento principal esses modelos filosóficos, e esses modelos filosóficos tenham construído um conceito de sujeito que está livre das emoções, né, que está separado, distanciado das emoções e do que é da ordem do desejo, a psicologia, de alguma forma, ela resgata isso. Né? Ela só ganha sua importância e sua legitimidade enquanto ciência quando ela se propõe a entender isso. E como é que isso se dá? Como é que esse resgate, como é que esse movimento acontece? O que, de novo, aqui eu estou falando de Arthur Arruda, não é Luiz Cláudio Figueiredo, tá? Mas o que Arthur Arruda vai dizer é o seguinte: existe aí, né, começa a se constituir, quando a psicologia começa a existir enquanto um projeto de ciência, o que diferencia a psicologia é justamente o entendimento de que ela vai ser a ciência que vai tentar dar conta, que vai tentar compreender o que é da ordem do subjetivo, né? E quando ela faz isso, é na tentativa, isso são as palavras do autor, de colonizar o novo continente, que seria o da natureza interna, do íntimo. Quando
quando a gente estabelece esse movimento, primeiro que tem uma questão aí que é complicada para a psicologia até hoje, que isso se coloca como um ponto de inflexão aí de dificuldade para a gente enquanto ciência, que é o fato de que como é que a gente consegue acessar esse mundo interno do ponto de vista científico que precisa ser cujos métodos implicam e exigem que aquilo seja observável e replicável, né? Então, deixa eu tentar ser mais clara. Se a gente for pensar até hoje numa perspectiva de ciência, a ideia de ciência pressupõe que exista uma transparência, né? Veja, vamos entrar num campo que seja menos abstrato e mais recente, mais cotidiano para a gente. A gente está aqui numa guerra, né, contra... enfim, a guerra é uma palavra errada nesse contexto, mas assim, a gente vem participando, desde o início da pandemia, de uma disputa, de fato, no sentido... Desculpa, gente, meu WhatsApp tá ligado. Deixa eu fechar aqui para não me atrapalhar, viu? Voltei. Pronto. A gente vem, desde que começou a pandemia, a gente está aí numa disputa nesse sentido das vacinas, né? Estabeleceu-se uma corrida pelas vacinas, pela produção da vacina, e ela conseguiu ser produzida em tempo recorde, né? Os que a gente aprendeu a chamar de os antivax começaram a usar isso como referência aí, como argumento para deslegitimar a validade ou a confiabilidade da vacina. Porque, veja, tem aí uma questão que, na história da ciência, as vacinas demoram de 5 a 10 anos para passarem por todas as fases, né? Para a gente entender todo o processo científico. E aí, chega agora com a pandemia, na urgência que se deu, porque de fato, né, foi muita gente, não só no Brasil, mas no Brasil foi especialmente doloroso para a gente ver isso acontecendo. Então, houve aí todo um investimento, toda uma dedicação da ciência para produzir isso, tá? Inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem alguns comitês de ética, né, de pesquisa, justamente que são comitês que são formados para não apenas averiguar se o uso daquela pesquisa está sendo ético, como para autorizar que essa pesquisa dê andamento. As pesquisas que não tinham relação direta com a Covid basicamente ficaram paradas e estagnadas, porque o comitê de ética priorizava responder e autorizar essas pesquisas relacionadas com a Covid, seja na área de ciências humanas ou ciências biológicas e etc. Enfim, por que eu estou falando isso tudo? Né? Eu estou trazendo vocês aqui para uma referência mais atual. O que eu estou trazendo para vocês é o seguinte: toda essa discussão, né, todo esse questionamento anti-vax, ele se desmonta, ele perde a validade, porque a gente tem aí, é claro que a gente não necessariamente entende, mas existe uma transparência no processo científico. As vacinas que elas foram aprovadas, tem todo um processo de pesquisa que está ali público, né, que foi publicado, que é possível que qualquer pessoa vá lá e veja como é que isso foi feito. Então, se a gente tivesse um entendimento desse procedimento, do que é necessário, a gente podia ir lá e verificar se de fato ele foi feito da forma correta. E para ter a aprovação, embora a gente saiba que tem uma série de questões de ordem política, mas também para um órgão como a Anvisa aprovar ou não a vacina, é preciso que seja entregue para a Anvisa e para os especialistas que trabalham lá todo esse procedimento, para que eles possam averiguar, né, que de fato foi
foram cumpridos todos os preceitos de ordem científica. Ou seja, gente, isso fala de uma transparência. Isso fala de uma necessidade de que a gente entenda como é que foi esse procedimento. Para que a gente, e aí quando eu digo a gente, não é simplesmente o público geral, mas especialmente as pessoas que compreendem esse processo, para que a gente possa legitimar, né? Que aí tem essa questão, que é muito, que agora, depois da Covid também, se tornou um termo muito familiar para nós, da questão da aprovação pelos pares, né? Então, assim, tem uma galera lá nos Estados Unidos produzindo a vacina e produzindo essa pesquisa. E aí tem uma outra galera que também são especialistas, que também entendem, vão lá averiguar como é que está sendo feito esse procedimento e dizer assim, beleza, é dessa forma mesmo, é seguro, é legítimo, né? Então, para que isso possa acontecer, é preciso que haja um nível de transparência, que eu possa explicar para você, para os meus pares, como é que eu procedi, como é que eu cheguei nesse nível de resultado. Porque, por exemplo, a gente já viu, né, enfim, debates nesse sentido, de pesquisas que chegam a uma determinada conclusão no sentido de uma avaliação ou de uma análise que é feita e acaba sendo questionado pelos pares, porque a pesquisa salta algumas etapas, ela estabelece um método que leva necessariamente a entender da forma que ela quer entender. E essa transparência, essa possibilidade de que as outras pessoas, os outros especialistas possam acompanhar o passo a passo da pesquisa, é quem garante que ela tem legitimidade, que ela de fato tem uma validade, né? E como é que se faz isso no campo da intimidade? Como é que eu, enquanto psicóloga, estabeleço uma pesquisa que fala sobre o íntimo, sobre o que é de ordem íntima daquele sujeito, de uma maneira que seja válida cientificamente? Que os meus pares possam ler aquilo e dizer, tá bom, faz sentido, é isso, é por aí mesmo, né? Então, a psicologia, ela entra aí nesse problema. Ela chega nesse ponto e se depara com algumas questões. E essa questão das emoções, né, quando a gente pensa na formulação desses modelos filosóficos, ela vai um pouco por aí. É como se, quando a gente estabelece, né, quando a gente tira do campo a sensibilidade, a afetividade, a intuição, a subjetividade enquanto isso de ordem interior, quando a gente tira isso do caminho, é como se a gente pudesse garantir que tem algo ali que é possível de ser visto por todos, tá? Mas a psicologia, a condição de existência dela é justamente a concepção de um sujeito que é atravessado por emoções, que é mobilizado por desejos. Não fosse assim, a gente não precisava da psicologia. Já tem outras ciências que vão dar conta do aspecto biológico, já tem outras ciências que vão dar conta dos aspectos sociais. E quem é que vai dar conta desse aspecto, né? De subjetividade, no sentido de que essa subjetividade é necessariamente atravessada por emoções, e por afetos e por desejo? É a psicologia. E aí, como se faz isso é que se torna um grande problema. Então, também por conta disso, por conta dessa dificuldade, é que a psicologia ela tem se desdobrado em uma série de correntes distintas que fazem esse esforço de construir aí uma perspectiva, uma concepção de sujeito ou de indivíduo e que tenta construir uma possibilidade de compreensão e de observação desse sujeito ou desse indivíduo, a partir de métodos que possam ter esse caráter de cientificidade, tá? E o caráter de cientificidade que eu estou trazendo aqui não é mais da objetividade e da neutralidade, mas é necessariamente
da possibilidade de que outras pessoas, de que os pares, os outros especialistas, possam acompanhar aquele processo e dizer, faz sentido, é por aí mesmo, isso é legítimo, esse método que você construiu, de fato, explica algo sobre esse sujeito, tá? Então, assim, para Luiz Cláudio Figueiredo, ele finaliza esse capítulo, né, que vocês leram, que, na verdade, ele finaliza o capítulo para iniciar o livro todo dele, a partir daí. Justamente com essa tese de que a psicologia vive numa permanente crise. E eu já cheguei a falar rapidamente para vocês sobre essa crise, né? Eu vou até ler aqui um trecho que eu anotei aqui da página 20. Ele vai dizer assim: a psicologia, que nasce no bojo das tentativas de fundamentação de outras ciências, fica destinada a não encontrar jamais seus próprios fundamentos, a nunca satisfazer os cânones de cientificidade cujo atendimento motivou sua própria emergência como ciência independente. Luiz Cláudio Figueiredo, ele consegue ser mais dramático do que eu, tá? Ele faz um... Eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto dele, eu fiquei em crise de verdade. Eu fiquei assim, meu Deus, e agora, né? Onde é que eu tô? Como é que eu, enquanto pesquisadora do campo da psicologia, consigo legitimar a psicologia enquanto tal, né? Justamente porque, assim, vejam, a gente, ao longo do tempo, né, com a produção científica, né, com o desenvolvimento científico, a gente vai entendendo que tem outros fundamentos que são centrais e que são importantes, como eu estou dizendo agora. Para mim, por exemplo, e não só para mim, mas para a psicologia de forma geral, não se trata mais de uma questão de objetividade ou de encontrar uma verdade absoluta e universal, tá? Mas se trata, sim, ainda de produzir uma fundamentação que possa fazer sentido não apenas na minha realidade, mas em outras realidades, que possa contribuir para outros campos, tá? E como é que a gente faz isso se a gente toma como referência uma subjetividade e uma interioridade? Só para título de exemplo para vocês, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz uma pesquisa com grupos de trabalhadores de um serviço da assistência social aqui em Aracaju. Esse grupo com o qual eu trabalhei tinha 10 pessoas. Se a gente for pensar nessa concepção de ciência natural e nesse sentido de representatividade, 10 pessoas não representam nada. Se a gente for pensar o tanto de trabalhador social do campo da assistência que tem no Brasil, 10 pessoas não dizem nada. E mais, 10 pessoas que todas elas estão na mesma cidade, no mesmo município, sob uma mesma gestão. Então, tem algo da ordem de uma especificidade daquele contexto que eu não teria como justificar ou transpor dizendo que vai ser dessa forma para todo mundo. Mas como é que eu me convenci e convenci a banca de que tinha um caráter científico na pesquisa que eu estava realizando? Justamente a partir de uma perspectiva de que essas pessoas, elas precisam, de fato, ser pensadas na especificidade delas. Então, a partir do momento em que eu consegui fazer uma leitura em que marcava esses contextos e esses recortes sociais, políticos, geográficos, eu conseguia deixar claro o que era da ordem da especificidade daquele grupo, mas, ao mesmo tempo, ressaltar e pontuar que existia algo da ordem de um sofrimento
que dizia respeito a uma formulação daquela política, tá? De como é que essa política é formulada, como é que ela é imposta para os trabalhadores e como é que, dentro da concepção neoliberal de trabalho, eles conseguem lidar com essas questões. Então, tem algo, a partir do momento que eu consigo marcar o que é específico daquele grupo, eu também consigo marcar o que é que não é tão específico deles e que pode ser pensado como referência para outras pessoas. Então, eu realmente acredito que se alguém, né, se um grupo de trabalhadores que está lá do outro lado do país for lá e ler minha tese, ele não vai encontrar ali respostas no sentido de verdadeiro e falso, de como é que deve ser feito o trabalho, até porque não é isso que eu proponho, mas ele vai conseguir identificar pontos em comum e se questionar sobre o funcionamento daquela política lá também, tá? Então, e é basicamente isso que se faz, por exemplo, que tem um dos métodos que é muito utilizado na psicologia, que é o estudo de caso, ou, né, e aí a gente também tem os casos clínicos e tal. Veja, pensar num caso clínico é formular a história de uma pessoa. Aí você vai dizer assim, como é que a história de uma pessoa apenas vai me ajudar a entender um outro caso? É justamente porque quando eu falo de uma pessoa, eu estou falando dela e eu preciso marcar as especificidades do que é dela, mas ao mesmo tempo eu consigo com isso marcar que tem alguns pontos que têm relação com que podem ser pensados para outras pessoas. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo mais claro. Vou usar o próprio Freud, que eu já estou introduzindo ele aqui para vocês, tá? Para a gente já chegar nele tendo uma certa noção do que é que ele trouxe para a gente. Freud, ele estabeleceu os diagnósticos da psicanálise, eles não são os mesmos diagnósticos que a gente utiliza no CID-11, né, ou na psiquiatria, tá? O que Freud vai trazer são estruturas clínicas. O diagnóstico dele é estrutural. E ele vai falar o seguinte, basicamente, as pessoas se dividem em perversas, neuróticas ou psicóticas. Gente, isso tem questionamento, né? Hoje em dia, a gente, inclusive, tem se questionado sobre o quanto que essas três estruturas, de fato, conseguem dar conta de todos. Por exemplo, o autismo é um diagnóstico hoje que a gente tem dúvida onde é que ele se encaixa aqui, nesses três. E a gente pensa em talvez formular um outro, sabe? Uma outra estrutura. Mas, enfim, se a gente pensa nessas três estruturas, aí Freud ele consegue desenvolver, né? Ele tem textos, estudos clínicos para cada uma dessas estruturas. Aí, por exemplo, uma delas é a neurose obsessiva. Ele conseguiu, a partir dessa escuta dos pacientes dele, identificar os pontos que definem o que é uma neurose obsessiva. Então, veja, ainda que isso se apresente de forma distinta a partir da história de vida e a partir dos afetos e dos desejos de cada pessoa, tem uns traços que são comuns. E são eles que eu vou usar como referência para pensar. Então, por exemplo, estava eu na minha clínica atendendo pacientes e tem um dos pacientes que eu entendi, né, dentro dessa leitura diagnóstica estrutural, que ele era neurótico obsessivo e eu estava tendo um pouco de dificuldade de encaminhar o atendimento. Aí eu vou lá e leio um texto que Freud escreveu há 100 anos atrás. Veja, eu estou lendo esse texto para ele me dizer exatamente como eu vou proceder? Não. Né? A gente já entende que tem uma defasagem aí de tempo, espaço, mas tem ali alguns elementos que Freud vai marcar que caracterizam a neurose obsessiva e que, na explicitação de como esses elementos aparecem naquele caso, eu consigo refletir e entender como é que esses elementos talvez estejam aparecendo no meu caso. Tá? Então, assim, tem uma forma diferente de proceder. Mas isso não resolve o problema que Luiz Cláudio Figueiredo coloca para a gente. Porque quando ele diz, olha,
tem uma crise aí, no sentido de que a psicologia, ela nasce usando a fundamentação de outras ciências, que são as ciências naturais. Ela só consegue existir enquanto ciência a partir dessa fundamentação que ela vai encontrar, que ela vai tomar de empréstimo, que ela vai se apropriar das ciências naturais. Mas essa fundamentação que ela encontra, né, se depara com uma série de entraves quando a gente pensa na especificidade da psicologia. E aí ele vai dizer assim, a psicologia, então, ela fica destinada a não encontrar jamais seus próprios fundamentos. Eu jamais é pesado. A nunca satisfazer os cânones de cientificidade, cujo atendimento motivou sua própria emergência. Então, ele vai dizer tanto que a psicologia não consegue encontrar os seus próprios fundamentos, porque quando ele faz isso, ele escapole dessa concepção de cientificidade que está posta, né? Ela desvia, ela perde aí o seu caminho nesse sentido, e ao mesmo tempo, a psicologia, se ela respeita esses fundamentos, ela perde a sua especificidade, né? Ela perde ela não vai encontrar os seus próprios fundamentos, ela vai perder o que é específico dela enquanto ciência. E aí o que ele vai representar que essa crise é porque é o seguinte, ou a gente vai tomar como verdade essa concepção de um indivíduo que é único, que é irredutível, que é independente, que é irracional, e ele necessariamente vai ser refratário às leis da ciência e da sociedade, porque ele é único, ele é algo que é só dele, não tem, né, como se a gente pensa nesse indivíduo único, se a gente pensa, não é como se ele fosse único no sentido de isolado da sociedade, mas se a gente toma como ênfase, se a gente estabelece como um recorte nessa investigação, justamente esse lado, né, da irredutibilidade, da singularidade, do que ele tem de único, a gente encontra um fundamento para a psicologia. Ela se torna extremamente necessária de existir para poder dar conta disso. Mas ela é inviável enquanto ciência, porque ela vai ter que focar nessa perspectiva que é muito única, que não é comum entre os indivíduos. E se não é comum, eu não tenho como representar nesse sentido dessa cientificidade, de dizer assim, olha, tem algo aqui que é comum. Não, eu vou me pautar só nessa parte da singularidade. Então, ele vai dizer que esse indivíduo, irredutível, único, irracional, ele é objeto de uma psicologia, mas de uma psicologia que não é uma ciência. Por outro lado, a gente pode fazer esse recorte, a gente pode dizer assim, não, a psicologia vai estudar um indivíduo que está relacionado com os outros, um indivíduo que existe dentro de uma sociedade, que ele fala assim, suporte de papéis predefinidos, ou seja, que ele cumpre papéis, né? Um indivíduo que tem aí um papel social, que tem uma função na sociedade. Um indivíduo como uma ficção, no sentido de que ele representa um papel. E aí ele vai dizer, nesse caso, esse indivíduo, ele pode sim ser objeto de uma ciência, mas essa ciência não é psicologia, né? Então, a gente, de fato, está aí numa crise, a gente tenta resolver como pode, eu tentei fazer a minha argumentação na minha tese, consegui me convencer e convencer minha banca de que aquilo ali era ciência e também era psicologia, tá? Mas, de fato, no Luiz Cláudio Figueiredo, ele não está errado quando ele marca essa crise. E quando ele faz isso, ele não quer destituir o lugar da psicologia. Ele quer justamente permitir que a gente produza ciência entendendo essa dificuldade que a psicologia encontra na sua origem de partida. Tá? Gente, até aqui, me conta aí. Tudo certo, professora. Só uma dúvida em relação à ideia de transcendentalização dos conceitos naturais. Isso seria uma forma de legitimar a psicologia nesse contexto transitório, no caso.
mas depois a psicologia se afirma com seus próprios conceitos e seu próprio objeto. Veja, na verdade, assim, o que Luiz Cláudio Figueiredo está dizendo aqui quando ele fala dessa crise é justamente que ela não se afirma, que se ela se afirmar com seus próprios fundamentos, ela deixa de ser ciência, sabe? Mas a questão é a seguinte, quando Foucault ele aponta, né, que é Foucault que faz isso, que a psicologia ela dá funções transcendentais para conceitos de ordem natural, conceitos da ciência natural, ela está tentando justamente legitimar essa sua ciência, tá? Mas quando ela faz isso, já é um movimento de produzir seus próprios objetos, já é um movimento de produzir sua própria fundamentação científica. Só que para fazer isso, ela se utiliza de conceitos que já são pré-existentes e que já são legitimados no campo científico. Então, é como eu falei, quando a gente pensa na ideia do princípio de prazer, que Freud vai falar, o que Freud vai perceber é o seguinte, já vou até aproveitar e já vou começar um pouquinho com a primeira parte do texto que eu passei para vocês, de Freud, tá? A psicanálise, ela passa a existir, ela tem a sua condição de existência, é numa pesquisa que Freud vai fazer, em primeiro lugar, com as mulheres histéricas. As mulheres histéricas lá do início do século XIX, não, final do século XIX para o início do século XX, eu tô perdida. No século XIX, tá? É lá para 1890 e tantos, tá? Mais Acho ou que é menos 19 mesmo, professora. 19, né? Obrigada. Que assim, eu sei a data, mas quando fui falar do século, me deu uma embananada na minha cabeça. Obrigada. Ah, não, também tenho isso. Então, assim, lá para 1800 e tanto, 1890 e poucos, tinha um fenômeno que era que mobilizava muito, assim, e não necessariamente a ciência, que eram as mulheres e eram geralmente mulheres, tá? Embora depois a gente tenha entendido que a histeria, que como foi definido isso, não é exclusivo de mulheres, mas assim, eram mulheres que, sem razão biológica, desenvolviam certos impedimentos. Por exemplo, elas paravam de andar, mas não existia nenhuma explicação clínica e neurológica para esse impedimento de caminhar. Elas tinham todas as capacidades físicas e biológicas de caminhar, mas por alguma razão elas não conseguiam mais. Ou elas não conseguiam mais falar, ou elas não conseguiam mais ver, ou, enfim, tinha uma série de sintomas aí físicos que apareciam, mas que não tinham a fundamentação fisiológica, biológica, neurológica, né? Clínica de forma geral. Os médicos, naquela época, tentavam entender por que isso acontecia e não entendiam. E aí, por conta disso, inclusive, que foi chamado de histeria. Né? A histeria tem a ver, etimologicamente, diz respeito ao útero. Porque como só acontecia com mulheres e não tinha uma explicação clara, foi chamado de histeria como se fosse algo assim, que é exclusivo das mulheres e que acontece com as mulheres e que a gente não consegue muito bem explicar. Naquela época, tinha um cara francês chamado Charcot. Charcot, ele começa a fazer experiências com essas mulheres. E ele se utiliza da técnica da hipnose para fazer elas andarem, para fazer elas falarem, para fazer elas verem. E com a hipnose ele conseguia produzir essa mudança, né? essa eliminação do sintoma, tá? Freud, na época, um jovem estudante curioso, vai lá estudar com Charcot. E ele começa a tentar entender o que é que Charcot está fazendo ali, como é que esse processo de hipnose vai produzir uma mudança. Já voltando para casa,
com esses conhecimentos, Freud se associa com outro professor, que é Joseph Breuer, e ele e Breuer começam a tentar formular teorias para tentar entender como é que se dá esse processo de histeria, né? O que era chamado, então, de histeria. E eles continuam utilizando, eles se propõem a utilizar o método da hipnose, mas como um método clínico, não mais como Charcot fazia, porque Charcot basicamente fazia um show, né? Ele fazia demonstrações que o propósito era basicamente, se me permitem ser bem pouco cuidadosa, o propósito de Charcot era basicamente de mostrar que aquilo ali não fazia sentido, que as mulheres poderiam sim caminhar, que elas podiam sim ver, que elas podiam sim falar. Não estavam falando por maluquice, porque elas eram histéricas, né? Não à toa, até hoje, a gente carrega esse nome de fulana está histérica, para deslegitimar uma certa emoção que é demonstrada aí, geralmente, por mulheres. Enfim. E aí, Freud e Breuer, eles começam a estudar isso e utilizar a hipnose como um método clínico, como uma forma de tentar investigar o que é que estava por trás daqueles sintomas, tá? Gente, eu fiz uma introdução tão grande que eu não lembro nem por que eu comecei a falar disso, mas se vocês puderem me lembrar bem, senão uma hora eu vou lembrar, tá? Eu ia até te perguntar, professora, eu ia dizer que eu perdi o fio da meada agora. Foi porque eu perguntei, professora, da fundamentação dos conceitos transcendentais. Aí a senhora ia dar esse exemplo para mostrar como Obrigada. não se fundamenta Muito sozinho. obrigada, Cecília, porque eu e você Obrigado. perdeu. Enfim, então, Freud, ele... Daqui a pouco você me lembra de novo, viu, Cecília? Que eu posso me perder mais uma vez. Eu vou continuar explicando como é que se deu essa coisa da histeria. Então, ele e Breuer começam a usar a hipnose como método clínico, e no que eles estão ali investigando, eles começam a entender que tem alguns processos de ordem psíquica, e eles vão... O primeiro grande conceito que Freud vai identificar é que existe um conflito. Tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, no processo de hipnose, o que eu descubro é que o que fez aquelas mulheres desenvolverem os sintomas foi um conflito entre o que é da ordem do desejo delas e o que é da ordem dos impedimentos sociais que são impostos para aquelas mulheres, tá? Então, diante disso, ele vai pensar, ele vai construir aí uma ideia de que a histeria, pronto, lembrei agora exatamente qual é a associação que eu quero fazer com essa a questão da função transcendental do conceito. Ele vai produzir aí uma teoria, ele vai produzir uma noção de que a histeria vai se dar, o sintoma se dá por uma inervação psíquica. O que seria essa inervação psíquica? Seria o acúmulo dessa energia que não consegue encontrar escoamento naquele órgão que desenvolve o sintoma. Então, por exemplo, uma mulher que não consegue caminhar, por alguma razão, de um conflito que se estabelece, essa energia que fica ali, né, que é impedida de fluir no corpo dela, né, na mente dela, no aparelho psíquico dela, por um conflito que se estabelece, que produz esse impedimento nessa fluidez dessa energia, essa energia que fica acumulada, ela é acumulada num determinado órgão, provocando a paralisia. Ainda está complicado. Eu vou dar um exemplo de um caso clínico de Freud, tá? Freud conta um dos seus casos clínicos, né, que são os casos, os estudos sobre histeria. É uma das primeiras obras psicanalíticas propriamente dita de Freud, que ele vai trazer alguns casos clínicos sobre a histeria. Num deles, ele conta a história de uma mulher que ela para de andar. Ela não consegue mais andar. E aí, no processo de escuta dela, e aí nessa época ele ainda fazia uma escuta usando o método da hipnose, ele consegue identificar que o que fez a mulher parar de caminhar foi o fato de que ela era apaixonada pelo marido da irmã.
E ela desenvolve esse apaixonamento pelo marido da irmã justamente quando a irmã cai de cama e adoece. E enquanto a irmã está lá hospitalizada, ou, enfim, não precisa ser hospitalizada, porque essa é a noção nova, né? Ela está lá de cama, ela acompanha o marido da irmã em passeios. E nesses passeios ela sente, e aí Freud ele vai muito nessa perspectiva sexual mesmo, ela sente o desejo sexual por aquele homem. Quando a irmã morre, ela perde o movimento das pernas. E a interpretação de Freud é justamente a interpretação, isso, claro, eu estou resumindo bem resumido, tá? É de que, quando a irmã dela morre, ela se depara com esse conflito. Ao mesmo tempo que ela está muito triste porque a irmã dela morreu, ela está muito feliz porque, finalmente, o homem que ela é apaixonada está livre. E ela pode, de fato, ter alguma chance com ele. Só que esse momento do apaixonamento e essa possibilidade, né, de interação com ele se dava nos passeios. Então, como é que ela se impede, né? Como é que ela se pune, digamos assim, e se impede de tomar essas iniciativas usando os termos bem modernos, dar em cima desse marido da irmã, é justamente deixando de caminhar. Porque a partir do momento que ela não tem mais a capacidade de caminhar, ela não pode mais acompanhar ele em nenhum passeio. Entende? Então, assim, parece muito simples, eu tô falando de uma forma muito resumida, mas é só para vocês entenderem qual seria essa lógica. E o que é que tem a ver com essa questão do conceito transcendental? Freud poderia simplesmente fazer essa leitura, dizer assim, olha, a partir do momento que essa mulher ela se sente feliz pela morte da irmã, isso produz uma culpa gigante, ela precisa ser punida por isso. E a única punição possível é que ela pare de andar, porque aí foi caminhando com o marido da irmã que ela, de algum modo, desejou. E aí tem outras questões, outros conceitos que Freud vai desenvolver mais para frente, ele vai falar da onipotência do pensamento, né, que psiquicamente a gente acaba tendendo a se dar esse poder de onipotência, como se o fato dela ter desejado o marido, né, desejado ser esposa do marido da irmã, tivesse de algum modo favorecido ou provocado a morte da irmã, enfim. E aí ele podia ter feito essa explicação, mas vocês percebem que essa explicação é esquisita até hoje? A gente olha assim e faz, vixe, que explicação estranha, né? É difícil era difícil para ele fundamentar isso cientificamente, dizer assim, olha, eu vou contar essa história e eu quero que vocês acreditem que é assim que funciona. Então, como uma forma de fundamentar, de legitimar, de dizer assim, eu estou pautado em conceitos científicos, ele vai construir toda uma teoria do aparelho psíquico baseada na noção de energia e de equilíbrio que vem da termodinâmica. Então, ele vai construir toda uma teoria sobre esse princípio do prazer, e aí o princípio do prazer diz respeito a esse desejo, e que está em oposição ao que ele vai chamar de princípio da realidade, que é o que o mundo espera de você. Então, assim, o conflito vai se dar entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Esse princípio da realidade vai estabelecer diques morais, ele fala diques mesmo como se fosse um represamento, e esse processo de represamento vai acumular energia, produzindo angústia, produzindo desprazer, e a depender da forma como o seu psiquismo vai lidar com essa energia, vai produzir um ou outro sintoma. No caso das histéricas, essa energia toda vai ser acumulada num órgão específico que é o responsável pela situação de conflito. No caso dessa mulher, nos músculos da perna dela. Então, ela perde o movimento das pernas. Ela não consegue mais andar. Mas isso tem um caráter psíquico. E por isso que não dá para a gente falar que isso tem a ver com o cérebro em si. Veja, tem a ver, né? Tem uma questão de inervação aí, mas a ideia de energia psíquica ela é muito mais abstrata, tá? E Freud precisa lançar mão dessa ideia de energia psíquica justamente para fazer sentido, para ele fundamentar e para ele dizer assim, eu não estou falando maluquice.
Eu estou usando aqui conceitos que são legitimados pela ciência e para vocês entenderem como é que esse funcionamento se dá. Então, ele dá uma função transcendental para um conceito que já existia, já era legítimo, materializado no mundo, para que ele possa consolidar a teoria que ele está construindo. Tá? Então, é sempre essa convergência. A psicologia não se torna totalmente independente, mas emprega esses conceitos. Sim, a gente poderia dizer isso, né? Porque, assim, eu acho que dizer que ela não se torna totalmente independente é até um pouco problemático e meus colegas não vão ficar felizes comigo de eu estar dizendo isso aqui para vocês. Mas, de algum modo, tem aí uma base teórica, né? Que é fundamentada em outras ciências, porque necessariamente, para a psicologia se consolidar enquanto ciência, ela de fato precisou se apoiar nessas outras ciências que já existiam, que já eram legitimadas, né? Mas eu acho que talvez o que eu possa colocar em questão do que você está falando, e talvez seja mais um esforço meu de tentar sair um pouco dessa crise que Luiz Cláudio Figueiredo já deixou claro que não tem como sair, é justamente de entender o seguinte: com o desenvolvimento das ciências, em forma geral, né? Não apenas da psicologia, mas das ciências, e com a possibilidade de construção de métodos diferentes para pensar perguntas diferentes, a gente consegue, de alguma forma, se libertar um pouco, pelo menos dessas concepções mais naturais, tá? Claro que a gente, enquanto ciência, e eu acho que isso não é exclusivo da psicologia, eu seria capaz de arriscar aqui a dizer que em toda e em qualquer ciência, como a gente pensa essa concepção de ciência de uma forma muito ampla, e cada campo vai ter uma maneira de pensar, e vai ter um objeto, e vai ter um método possível para pensar aquele objeto, mas me parece que para a gente ter essa noção única do que é ciência, a gente precisa de algum modo respeitar, a gente precisa necessariamente respeitar alguns preceitos que são comuns, né, que devem ser comuns em toda a ciência. Então, por exemplo, tem uma questão aí de sistematização metodológica que ela é necessária em toda e qualquer ciência. A gente precisa ter uma sistematização e essa sistematização precisa poder ser clara, precisa poder ser visível e visualizável pelos pares, pelas outras pessoas, né? Então, de forma geral, se a gente for pensar em termos de legitimidade de uma ciência, a gente precisa respeitar alguns fundamentos. Isso é um fato em qualquer ciência. A grande questão é que a psicologia chega depois. E como ela chega depois, o que ela usa como referência para a concepção de ciência é justamente uma ciência que já está posta, que já está dada e que já é legitimada, né? Mas isso não quer dizer que a gente não consiga construir hoje uma nova perspectiva, que a gente hoje não consiga ter uma caracterização mais própria. Só que, respeitando aqui o autor que a gente está usando como fundamento, a gente sempre acaba caindo um pouco nessa armadilha, né? Do quanto que a gente consegue valorizar mais esse caráter de irredutibilidade do sujeito e se aproximar mais dos fundamentos da psicologia, mas se afastar um pouco desses fundamentos científicos de transparência mesmo, né? De que a gente, da replicabilidade, da possibilidade da gente compreender esses elementos em qualquer lugar, ou, por outro lado, o quanto que a gente acaba se aproximando desses elementos que justificam a ciência de forma geral e se afastando um pouquinho desses fundamentos de uma psicologia que toma como referência um sujeito que é único. Tá? Entendi, professora. Eu não sei se eu consegui ser muito assertiva, porque eu estou em conflito aqui. Eu tô em conflito com
concordar com a tese de Luiz Cláudio Figueiredo, mas não querer concordar acho com que ela. deu para entender. É só que eu não quero, né? Que eu não concordo, não. É uma pessoa. Usa uma base. É muito dramático, eu concordo. Mas, gente, ele não está errado. Ele não está errado. Ele só teve coragem de falar o que assim, ninguém eu falando de histeria. E eu já ouvi falar de toque por culpa. A pessoa sente culpa de... Cecília, tá travando só para mim? Não, tá travando para mim também. Eu estava tentando acompanhar o raciocínio, mas agora eu me perdi. Eu já tinha ouvido falar de toque por culpa. Tipo, a pessoa pensa alguma coisa, sente culpada, e aí sofre bastante. Oi, gente. Não, né? Arrumei. Tá mas travou de novo. Acho que sim. Tá. Vou sair rapidinho. Estamos esperando. Acho que ela estava falando algo de toque por culpa e queria associar com o caso de histeria trazido por Freud. Eu acho que por conta desse acúmulo da emoção, daquela energia que foi bloqueada, aí teve essa consequência. Eu acho que ela queria falar a respeito de como a culpa ela gerou certo toque em alguma coisa aí que eu não consegui entender porque começou a cortar. Tá. Sim, eu voltei, gente. Agora parece que sim. Agora tá. Acho que não. Dá pra ouvir. Agora tá. Tá certo. É porque a senhora tá falando de histeria. E eu já ouvi falar de toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Acho que é isso, por culpa. Que a pessoa sente alguma coisa, lembra de alguma coisa e fica com culpa. E aí tem alguma punição, não sei, fazer aquilo que pensou para, tipo, provar que não sente, ou enfim, que aquilo não é real. A histeria tem um paralelo com isso, são coisas diferentes. Tá, mas o que é que você quer de mim? Você quer que eu confirme essa tese ou descarte essa tese? Ou você quer que eu tente explicar? Eu não sei, é porque eu achei parecido. Eu não sei se são coisas diferentes ou coisas parecidas, iguais, eu não sei. É porque essa ideia de toque por culpa foi muito novo também, quando eu ouvi. Ó, eu tenho um exemplo também da série Grey's Anatomy, que eu acho que tem um pouco de correlação com o que Ana falou, que foi o quê? A chefe de cirurgia lá do hospital, ela faz um procedimento, e nesse procedimento, a paciente dela evoluiu com óbito. Só que isso aconteceu devido a uma infecção que ela pegou, e quando fizeram toda a perícia, descobriram que foi no momento da cirurgia. Aí começaram a investigar e parece que ela tinha feito a escovação antes da cirurgia, para os preparativos, né, operatórios, fez a escovação, a higiene das mãos, etc. Só que parece que ela tava doente e ela não sabia que ela estava doente. A cirurgiã. E quando ela foi fazer a cirurgia, as luvas que tinham sido compradas pelo hospital, elas não estavam dentro dos parâmetros de segurança e de vedação para qualquer tipo de proteção realmente para o paciente. E aí, essa doença que a cirurgia tinha, que ela não sabia porque ainda não tinha sido manifesta clinicamente, e eu não lembro se ela manifestava, eu sei que só tinha essa doença e era infecto-contagiosa, ela acabou passando para a paciente porque a luva não estava dentro dos parâmetros de segurança que impedisse que a infecção fosse passada à frente. E quando se descobriu isso, logo anularam a culpa da cirurgiã, porque não sabia que estava doente, e também fez todo o processo de higiene correto, etc., e colocaram a culpa na fabricante das luvas. Mas a culpa que ela sentiu pela morte da paciente foi tão grande que ela acabou desenvolvendo toque. Por conta dessa culpa, ela passou, acho que umas 2 semanas dentro do laboratório,
fazendo testes consigo mesma a respeito daquela infecção que ela teve, porque ela ficou com medo de passar essa infecção à frente novamente. Ela ficou com medo de voltar a praticar cirurgia por conta dessa culpa que ela sentiu. E ela, eu acho que fez centenas de testes e todos eles estavam dando negativo. Mas ela não conseguia parar de fazer teste porque ela ficava com medo. Peraí, se eu fiz e é um falso negativo, será que eu realmente estou livre da infecção e posso voltar a operar? Será que essa situação não vai acontecer novamente? Aí ela acabou desenvolvendo toque e precisou fazer tratamento. Deixa eu só perguntar um detalhe sobre essa história, Lúcio. Na série eles chamam de toque ou você que deduziu que é toque? Não. Chega-se a um diagnóstico de toque porque ela acaba refletindo esse comportamento em outras áreas da vida dela. Não foi apenas na questão de fazer sucessivos testes para ter a certeza. Ela começou a, tipo assim, quando ela ia sair de casa, ela verificava 5, 10 vezes o que tinha na bolsa para se certificar de que nada estava errado. Entendeu? Na mesa de cirurgia, se qualquer um dos instrumentos estivesse fora da posição que ela achou que seria a ideal, a correta, ela não conseguia produzir mais nada, entendeu? Ela simplesmente ficou impossibilitada por conta dessa questão. Beleza, pronto, vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço para explicar tudo e juntar tudo aí. Eu acho que o seu exemplo é muito bom, Lúcio, ajuda bastante a ilustrar. Em primeiro lugar, Cecília, eu preciso dizer que nada é muito simples, nada é tão simples assim, não é tipo, eu toque porque é culpa, tá? Não dá para a gente fazer esse tipo de correlação muito óbvia e muito fácil. Eu gosto muito de repetir que não existem respostas simples para problemas complexos, então a gente precisa entender a complexidade da questão para poder formular aí algum tipo de resposta. Cecília travou para mim, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Aqui sim. Ah, pronto. Talvez ela não esteja, mas aí está gravando, eu vou seguir. Então, o que acontece? Eu estou ouvindo, professora. Tá, mas acho que é travada. Travou aqui. Então, vejam. De fato, se a gente for pensar na leitura que a psicanálise pode fazer do toque, né? O toque... Primeiro, eu vou ressaltar essa questão. A gente da psicanálise não trabalha com esse mesmo nível de diagnóstico, tá? A gente trabalha com diagnóstico estrutural. Mas se a gente for pensar no diagnóstico de toque, que é um transtorno obsessivo compulsivo, a gente da psicanálise vai, de fato, associar isso à estrutura clínica da neurose obsessiva, tá? A estrutura clínica da neurose obsessiva, ela tem algumas características que marcam essa estrutura. Eu não vou falar de todas, mas uma delas certamente é a questão da culpa, né? A pessoa tem alguns elementos que são muito marcantes numa pessoa que é neurótica obsessiva, que é geralmente a questão da culpa ou da dívida, né, desse sentimento de que eu devo sempre aos outros, de que os outros fazem muito por mim e eu estou sempre devendo aos outros. E a questão do controle, de ter que ter algum controle sobre as coisas, de como as coisas funcionam, etc. Enfim, tem outras questões, mas eu não vou entrar aqui nos detalhes. Então, sim, de fato é possível, né? Quando a gente vai pensar sobre um toque, a gente vai pensar na psicanálise dentro da perspectiva da neurose obsessiva, tá? Agora, como é que isso vai se desenvolver? Como é que esse toque, enquanto um transtorno, vai se desenvolver? Isso diz respeito à própria história daquele sujeito, de como é que ele, né, de como é que as coisas aconteceram para ele. Aí eu vou usar o exemplo que Lúcio traz, que é o exemplo do Grey's Anatomy. Tinha aí, veja, essa questão da culpa, né? Tipo assim, olha, descobriu-se que a culpa não foi da médica, a culpa foi da empresa, porque as luvas não estavam cumprindo com os preceitos básicos, né, de segurança. Mas ainda assim, a pessoa se sentiu culpada. E ela se sentiu culpada porque ela entendeu que ela poderia ter feito algo para evitar aquela situação. E isso diz respeito a esse conceito que eu falei mais cedo para vocês, que é um conceito que Freud desenvolve, que é o conceito da onipotência.
o que Freud vai dizer é que a gente desenvolve, né, de forma geral, e isso tem a ver com uma fase mais narcísica do sujeito, uma ideia de que a gente está no centro do universo. Então, o que a gente faz, o que a gente sente, o que a gente pensa, pode acabar produzindo efeitos para os outros. Então, tem algo de ordem aí quase mística, e quando eu digo quase é porque não é mística, tá? É só como se fosse algo de ordem simbólica que a gente sente de forma tão forte e tão marcante que a gente acaba acreditando em algum nível inconsciente que é a gente que provocou aquilo, tá? Então, a culpa tem esse efeito. A culpa tem relação com essa questão da onipotência, justamente porque com essa noção da onipotência, a gente se sente responsável até por coisas que a gente não tem responsabilidade nenhuma. Então, a partir do momento que ela se sente culpada, ela atribui a ela mesma a possibilidade de ter evitado algo que ela não podia ter evitado. Então, ela começa a construir procedimentos para tentar evitar que aquilo se repita. Porque se foi culpa dela, ela poderia ter evitado. E se ela poderia ter evitado, a partir de agora ela vai tentar evitar. Só que a forma que ela vai fazer isso começa a entrar no nível de compulsão. Porque como não tem respaldo na realidade, no sentido de que, de fato, não é isso que vai... Não foi isso, não era isso que estava em questão, mas ela vai se convencer de que era, ela vai tentar repetir ao máximo aquele procedimento para garantir que aquilo não se repita, né? Para tentar... É isso, é como se ela estivesse tentando reassumir o controle. Por isso que eu falei que outro elemento importante da neurose obsessiva é a questão do controle. Então, quando o toque, ele está muito ligado a isso, né? É uma tentativa de controle das questões, das situações. E quando ele é desenvolvido, ele é como se fosse uma tentativa mesmo de reassumir esse controle que foi perdido em algum momento por alguma razão. Outra questão que está muito relacionada ao transtorno, ao diagnóstico do transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, é que geralmente o transtorno não é simplesmente essa coisa de você ir lá conferir 10 vezes. Todo mundo, em algum momento da vida, ou quase todo mundo, já fez isso, né? Tipo, estava mais distraído, aí saiu de casa e fez, eita, será que eu desliguei o fogão? Será que eu fechei a porta? E volta para conferir. Mas quando você faz isso pontualmente, você volta uma vez, confere e vai embora, isso não é toque, né? O toque é justamente uma incapacidade de controlar esse ímpeto e é engraçado, né? Porque é na tentativa de reassumir o controle que você perde o controle sobre o que você mesmo faz. E aí o que eu ia dizendo é que outra característica que está associada ao toque é que geralmente, quando a pessoa desenvolve esses hábitos compulsivos, obsessivos e compulsivos, ele está relacionado com uma ideia completamente ilógica, se me permitem falar uma palavra que é um tanto problemática, e que ele acha que vai evitar. Então, isso também tem a ver diretamente com a onipotência. Eu já tive uma paciente que ela tinha um toque, e veja, ela precisava... O toque dela era muito mais no sentido assim, de que ela não podia pisar em certos lugares. Ela, tipo, se tivesse um piso, ela tinha que pisar no meio desse piso. E com o processo, né? E tinha essa coisa, tinha coisa de um cálculo, tudo ela calculava, ela tinha que fazer conta o dia inteiro para decidir coisas. Isso tudo tinha relação, toda essa compulsão dela de fazer contas e de não poder pisar no lugar errado, tinha uma relação com uma ideia obsessiva que ela tinha, de que se ela não fizesse isso, se ela não cumprisse esses procedimentos, uma pessoa muito importante da vida dela ia morrer. Gente, qual é a relação lógica entre a morte de uma pessoa com você fazer conta ou pisar no lugar certo no chão? Não tem, né? Mas dentro do encadeamento ali que se dava, né? Simbólico,
dessa questão, ela conseguiu, é como se o toque se tornasse uma tentativa de solução, uma tentativa de reassumir o controle sobre aquilo. E aí eu não vou entrar no caso da paciente em si, mas o que Freud dizia, por exemplo, sobre a neurose obsessiva, e não só sobre a neurose obsessiva, né? Vocês viram isso, eu acabei de falar do caso da histeria, é de que às vezes tem aí um desejo inconsciente que é insuportável para aquela pessoa. Então, por exemplo, digamos que no caso dessa minha paciente, o medo que ela tinha era de que o pai morresse, tá? O que Freud vai dizer é que existe um desejo inconsciente por isso. Mas essa morte não é uma morte concreta no sentido dele morrer e se estatelar no chão. Mas é no sentido mesmo de uma hostilidade que tem naquela relação. Hostilidade essa que nunca pôde ser elaborada, nunca pôde ser trabalhada, nunca pôde ser compreendida. E aí, no que você não consegue compreender, não consegue falar sobre aquilo, voltamos à explicação termodinâmica, né, transcendental, tem aí um certo acúmulo de energia que você não consegue dar escoamento, que você não consegue dar conta, só que na neurose obsessiva esse escoamento ele se dá por outra via. Ele não se dá pela inervação orgânica, ele se dá por esse funcionamento compulsivo, que é como se fosse a forma que a pessoa tem de liberar essa energia. Mas repito, lembrem que eu estou falando que a explicação energética é uma tentativa de Freud de legitimar essa compreensão que ele vai fazer do psiquismo a partir de uma explicação transcendental, dando uma função transcendental para um conceito que já era legítimo e aceito pelo campo científico, tá? Mas, assim, a explicação seria basicamente essa. E veja, eu estou dando uma explicação por alto, pensando em alguns conceitos centrais. Aí entra a questão da psicologia, né, da crise que Luiz Cláudio Figueiredo vai dizer. Essa explicação que eu estou dando, de caráter científico, no sentido de que tem aí um certo procedimento, tem certos dados, certos fatos que se repetem, eles precisam ser pensados no caso específico. Da irredutibilidade daquele sujeito, dentro daquela história, que é a parte que a psicologia escapola um pouco, escorrega do campo da ciência e entra aí no campo de uma psicologia que é científica, mas que fica aí em questão, né, do nível de cientificidade, porque a gente precisa necessariamente entrar nessa história pessoal, tá? Então, assim, tudo isso que eu estou falando é de uma forma muito genérica. Nem o caso que Lúcio trouxe, né, da série, eu consigo usar como referência, porque ele me contou uma história, né? Tem aí uns fatos e tem aí digamos, uma situação desencadeadora, que é a situação da cirurgia, da infecção que estabelece na cirurgia. Mas essa não é a razão para o desenvolvimento do toque, essa só é a questão desencadeadora. Para Freud, essas questões elas estão colocadas ao longo da história daquele sujeito. Então, é preciso entender, especialmente em determinado momento desse desenvolvimento daquele sujeito, como é que a solução que ele dá, veja, e não é ele enquanto pessoa, mas, né, psicicamente, como é que essa solução se dá pela via da neurose obsessiva e não da histeria, pela via da histeria e não da psicose, pela via da psicose e não da perversão, entende? Então, assim, existe aí uma forma, e infelizmente, aqui não é uma turma de psicanálise, eu não vou poder entrar nesses detalhes todos com vocês, porque senão a gente não sai da psicanálise, e a gente tem outras teorias para pensar também, para discutir, mas mas, enfim, eu não vou poder entrar nesses detalhes, mas a ideia é justamente essa, de que tem aí uma construção, né? Tem aí uma construção que é possível pensar em termos gerais, pensar em como é que toda e qualquer pessoa que
encontra a solução obsessiva, quais são os traços que elas compartilham. Mas entender como é que esses traços se desenvolveram, o que é que desencadeou, de onde vem, como é que se constituíram naquele transtorno específico e daquela maneira específica, e como é que a gente consegue desconstruir essa forma de resposta, a isso se dá dentro de uma especificidade, dentro da história pessoal de cada sujeito. E aí, gente? Acho que minha internet voltou a funcionar aqui. Dá para me ouvir? Dá sim, dá sim. Deu para entender tudo, eu peguei a maior parte. Obrigada, professora. Nada, eu que agradeço, porque eu acho que quando você essa pergunta sua me ajuda não apenas a já dar uma introduzida no que a gente vai discutir na próxima aula, mas me ajuda a fazer essa ponte, né? Da gente entender tanto essa questão da crise do Luiz Cláudio Figueiredo, que ele fala, porque, de fato, vejam, quando eu trato disso, quando eu digo assim, vamos falar de toque, né? E eu consigo explicar quais são as características do toque, e eu consigo explicar quais são as características de um diagnóstico estrutural de neurose obsessiva, eu estou trazendo aqui esses elementos de caráter científico, porque tem aí uma regularidade que é possível encontrar em todo mundo, né? Em todo mundo, eu digo, em todo mundo que desenvolve esse sintoma. Então, se a gente for fazer um estudo clínico só com pessoas que têm toque, a gente vai encontrar traços em comum. E esses traços em comum, eles são o que dão esse caráter de ciência, no sentido dessa regularidade, dessa possibilidade de repetibilidade e replicabilidade, que a gente pode pensar isso aqui ou em qualquer outro lugar. Mas aí a psicologia tem esse detalhe, né, que é onde Luiz Cláudio Figueiredo aponta que tem uma crise aí, que está instaurada e que faz parte. E que a gente tem que aprender a conviver com essa crise. Não é para resolver. Eu estou aqui tentando resolver porque eu sou teimosa, mas não tem que resolver. A gente tem que conviver com ela. Porque ao mesmo tempo que tem esse caráter, tem esses dados, que a gente pode pensar em termos de ciência, de uma cientificidade de uma forma tradicional, ao mesmo tempo, a gente precisa, para que isso se caracterize enquanto psicologia, a gente precisa necessariamente entrar no campo da história pessoal. Porque, vejam, se a gente for pensar nessas características centrais aí, né, no que se repete nesses casos, a gente pode fazer isso pelo campo da psiquiatria. Então, o médico vai identificar aquele sintoma, vai identificar qual é o transtorno, vai fazer um diagnóstico, vai entender como é que aquele transtorno altera certos elementos, no sentido, né, de certos hormônios, no sentido das emoções, do que é que... E ele vai pensar na interação aí medicamentosa, quais são os medicamentos que ajudam a regular isso. Mas o que a gente sabe é que a psiquiatria sozinha, ela de alguma forma só faz tamponar. Tamponar é o quê? Ela consegue até reequilibrar aquele sujeito. Mas ela não consegue resolver. O que é que produziu esse sintoma? De que forma que esse sintoma te fala de um sofrimento de ordem psíquica dentro da sua história? E esse é o papel da psicologia. A psicologia vai entrar aí. E para a psicologia entrar aí, ela necessariamente precisa escorregar um pouco desse lugar de uma ciência tradicional e pensar como é que essa história pessoal, como é que esse ponto da singularidade daquele sujeito produz um efeito nessa história, né? Da sua característica dentro daqueles sintomas. Então, por exemplo, eu posso ter 2 pacientes diferentes com toque, e eu vou usar o toque porque é o exemplo que a gente está dando aqui, e cada um deles vai desenvolver diferentes, vai ter uma ideia obsessiva que mobiliza essa compulsão, que é diferente, e que tem a ver com sua própria história. E o que a gente da psicologia faz, especialmente enquanto clínica, é justamente de tentar desconstruir ou ressignificar essa história individual e como é que ela se relaciona com esse sintoma.
de forma a tentar desmontar, inclusive, o próprio sintoma, porque ele é construído a partir dessa forma, né, de como essa história se desenvolveu e de como é que nessa construção individual foi possível se produzir aquele sintoma daquela forma. Tá? Tranquilo? Gente, vamos então definir essa história de quem é que vai ficar na semana que vem como debatedor? Eu, inclusive, eu não sei se vocês já deram uma olhada, eu confesso que eu fiquei preocupada porque eu sei que eu passei um texto muito longo, embora seja simples, né? A leitura é bem simples, é uma leitura bem, eu digo, né? Tem conceitos diferentes que vocês não conhecem, isso dificulta a leitura, mas é como eu contei para vocês na semana passada, eu acho que eu falei sobre isso, que Freud faz essas conferências, elas são faladas, não são escritas, então isso já dá uma leveza na linguagem, mas ainda tem uma leveza ainda maior, porque Freud ele vai dizer o seguinte, ó, é para americano. Americano é meio limitado cognitivamente, não sou eu que estou dizendo, era Freud que dizia, tá? E ele faz um esforço mesmo de ser bem didático, de falar da forma mais simples possível. Por isso que, assim, para mim, se você diz assim, professora, por onde é que eu começo a estudar psicanálise? Eu não tenho outro caminho senão esses textos, essas conferências introdutórias, porque eu acho que, de fato, elas têm uma linguagem mais simples, elas trazem um resumão da teoria. São 5 conferências, ou seja, a gente tem 5 textos aí. A princípio, até para a gente marcar um pouco esse ritmo, eu queria já separar pelo menos debatedores para os 2 primeiros textos. E aí, percebam, eu não estou pedindo para vocês apresentarem o texto aqui. A ideia é que vocês façam uma leitura e levantem quais são os conceitos, quais são as questões que estão colocadas e quais são as dúvidas que vocês têm. E a partir disso, eu vou discutir com vocês e a gente vai fazendo essas articulações, tanto com o que a gente estudou até agora, quanto com o que essas teorias vão trazer, tá? Eu gostaria que fossem 3 por texto, porque é isso, assim, se uma pessoa tiver imprevisto e não puder vir, ainda tem 2 que estão juntas e ninguém fica sozinho, tá? Vamos lá, eu já estou aqui com a caneta na mão para anotar. Eu posso ser uma das pessoas, professora. Certo. Ah, sim, eu estou aqui falando disso e não falei da troca, né? Da moeda de troca. Gente, eu estava aqui pensando, como a ideia é ser um debatedor, eu estava pensando em meio ponto para cada pessoa que se coloca à disposição para fazer o debate. Acho que meio ponto tá bom, né? Até muito. Mas eu acho que dá para... A depender, né? Como a gente só tem aqui na turma de 15 a 20 alunos participando realmente, acho que vai dar até para repetir e vocês irem ganhando os pontinhos legais, tá? Então, vamos lá. Ana Cecília. Professora, eu tinha pensado em um ponto, mas aí a senhora pensou em meio. Então, vamos fazer assim. Vamos no meio termo, 0,75. Todo mundo sai feliz, entendeu? E a gente entra num consenso. Não, vamos combinar o seguinte, Lúcia. Eu preferi arredondar para 1, viu, Lúcia? Eu gostei dessa ideia. Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai ficar com meio ponto, mas essas pessoas que estão aqui se voluntariando para falar, elas vão ter um carinho especial na hora que eu tiver, né, calculando a nota final, e eu posso dar uma arredondadinha se for necessário. Lúcio Flávio. Quem mais? Eu preciso de 6 pessoas para a aula que vem. 6. Porque são 2 Professora, textos, 3 para cada. Oi. É porque cortou aqui um pouco. A senhora vai passar um texto hoje, a gente vai ler e debater na próxima aula, não é isso? O texto já está lá na plataforma, tá? Eu já deixei esse texto já vai ser o que está, né? Ali é um texto bem longo, que na verdade é uma obra, com 5 conferências. Aí eu estou propondo para a gente estudar as duas primeiras conferências na aula que vem. E aí eu quero 3 debatedores para uma conferência, para a primeira,
e 3 debatedores para a segunda. Eu posso, professora, Maiane. Maiane. Pronto, ó. Maiane, Lúcio e Cecília vão falar da primeira conferência, tá? Mas é isso, vocês não têm que apresentar nada, não. Vocês só vão levantar aí algumas questões e vão ajudar no debate. Né? Vocês vão ter essa leitura mais cuidadosa no sentido de já pensar algumas perguntas, algumas questões, algumas articulações com o que a gente vem dizendo, vem trabalhando, para mobilizar a conversa. Vamos lá, primeira conferência. E na segunda? Sueli colocou ali que pode, Sueli. eu também posso, professora. Pronto, vamos lá, peraí. Sueli Santos Cardoso. Estou botando o nome completo para não ter risco de eu dar ponto para a pessoa errada. Nalanda Vitória dos Santos. Beleza, falta uma pessoa para a segunda conferência. Ana Luísa. Pronto, fechamos. Aí, para a semana que vem, a gente fica assim. E a gente avalia se vai dar certo, né? Nesse sentido. Mas é isso, tá, gente? Não fiquem preocupados, não, vocês não têm... A função de dar aula é minha mesmo, eu não estou repassando para vocês, não. A função de vocês é de debater o texto, é de vocês fazerem uma leitura bem cuidadosa, no sentido de já pensar aí quais são os pontos principais do texto, quais são os conceitos principais que a gente precisa entender para compreender o que Freud está trazendo nesse texto. E como é que isso se articula, se vocês conseguirem articular, claro, vocês não precisam, né? Não é uma obrigação, mas assim, se vocês conseguirem, como é que isso se articula com o que a gente vem discutindo até aqui? E perguntas, né? Dúvidas são sempre bem-vindas, e aí não precisa ser só de vocês, mas eu acredito que tendo vocês como debatedores oficiais, de algum modo vocês já têm esse cuidado de já ir formulando as questões para mobilizar mesmo a discussão de uma forma mais produtiva e menos cansativa, especialmente para vocês que ficam aqui me ouvindo falando o tempo todo, tá? Obrigada pela aula de hoje, já está lá na plataforma, inclusive coloquei lá também a indicação de um filme, que é um filme quase de fofoca sobre a história de Freud e de Jung. É um filme muito legal, eu acho que ele passa por algumas questões teóricas, mas ele traz muito esse elemento mesmo das relações sociais e das questões mesmo de ordem moral e ética que a psicanálise se envolveu no início, nos seus primórdios lá. Tá? Acho que é um filme bem legal, dá para ver num sábado à noite com um namorado comendo pipoca, não é uma coisa pesada que e nem é objeto de estudo, é mais para distração e, ao mesmo tempo, articular aí com o conteúdo, tá bom? Obrigada, gente, até semana que vem. Show de bola, Obrigada, professor. tchau. Obrigado. Vou assistir com minha esposa. Vou convidar ela. Beleza, faça isso, depois me conte. Beleza.